E continuando a série sobre os 200 anos de Nova Friburgo, vamos conhecer hoje um pouco mais da Catedral São João Batista. Tradição e muita história da matriz que leva o nome do padroeiro da cidade. Confira a matéria de Bernardo Fonseca com imagens de Oduvaldo Júnior e da Fundação Dom João VI. Muitas construções antigas de Nova Friburgo se perderam ao longo da história, mas uma delas permanece imponente e é testemunha de vários períodos do município. É a Catedral de São João Batista. A construção dela levou 18 anos até a sua fundação no ano de 1869 como igreja. Ela só foi elevada à categoria de catedral no fim do século XIX, quando Nova Friburgo deixou de ser uma vila e se tornou uma cidade. Ela vai ser a segunda igreja construída, mas a principal da vila. A primeira foi em Lumiar, mas a principal igreja vai ser essa aqui. E ela vai sendo expandida, aumentada no decorrer dos anos. A igreja ela tem uma característica bem interessante, que é a torre sineira. Ela é construída pelo Francisco Pereira Passos. Francisco Pereira Passos foi o prefeito do Rio, conhecido como prefeito como Bota Fora. Acho que a grande característica é essa. E ela é muito simplória por falta de recursos. Na época quem construiu foi a província, ou seja, que seria o governo do estado hoje. Então quem custeou todas as obras ou foram os friburguenses com doações ou foi a província, então por isso ela é muito simplória. Esses sinos foram sendo substituídos várias vezes. Tem uma história interessante que não tinha sino e aí um dos fiéis comprou uma loteria e prometeu que se ganhasse doaria o sino. Ele ganhou e doou o sino. E para colocar o sino era bem engraçado, porque os andames eram todos de bambus. Então você tinha que subir, montar o andame de bambu e subir com um sino de bronze. Imagina o peso, é muito grande o sino e muito pesado. São 3 sinos. O único terreno vazio que tinha era aqui, que era o antigo terreno do armazém. E todas as igrejas no mundo, elas têm um adro, que é uma praça em frente. E não foi diferente, isso vem desde de Roma. Então, Friburgo também vai utilizar. Então, essa praça que nós temos hoje aqui, ela vai ficar até 1917 vazia. Era simplesmente o adro da igreja. Muitas reformas, tanto que algumas partes foram modificadas totalmente. Foi colocada a cruz em 1890, essa cruz no alto, eram 2 torres sineiras, só ficou uma, o telhado foi totalmente modificado, o interior da igreja foi totalmente modificado, ou seja, teve muitas reformas. O piso era de madeira, trocou para o piso hidráulico, não tinha calçada, era tudo de terra, tinha os 2 jardins laterais. Ela teve um prolongamento, né? Essas 2 capelas laterais que a gente vê, ela vai ser construída em 1892 e 1896 e o altar vai ser estendido na década de 30. Então ela era bem menor, ela era bem compacta. Muitas gerações de friburguenses foram batizadas aqui. A listagem completa, por exemplo, ocupa mais de 70 livros. Também são inúmeros os casamentos. Mas quem a frequenta garante que, mesmo diante das mudanças do tempo, em termos de espiritualidade, de fé, ela permanece a mesma. Pessoas como a Dona Teresa, que há 95 anos se dedica à catedral. Eu vim para cá com 1 ano e 8 meses e voltei para o Rio com 9 anos. Da minha infância, eu me lembro muito bem dessa catedral, né? Era a matriz de São João Batista, né? Participei da vida paroquial, né? No tempo de Monsenhor Miranda, né? Se não me engano, o 7º vicário daqui. Depois ele faleceu e ficou com o Monsenhor Teixeira. Foi uma surpresa que Nova Friburgo se tornasse uma diocese, né? Foi uma surpresa gostosa. E no tempo de Monsenhor Miranda, o povo já era muito assíduo, né? Antes do concílio, tudo muito diferente, né? A gente só tinha as missas na parte da manhã, à tarde não se celebrava. E as cerimônias religiosas muito bonitas de Páscoa, de coroação de Nossa Senhora. Naquele tempo
aquela parede e essa parede havia o altar-mor. Aqui era o altar da Sagrada Família, que o batistério ficava lá na frente, lá naquele vão da frente, né? E a Capela do Santíssimo. Mas as duas laterais, lá de cá, no meio de cada uma tinha outro altar, né? Um de cada lado. E era muito interessante e o povo se adaptava, porque às vezes no mesmo momento tinha um padre celebrando na cúpula, tinha outro celebrando no lateral, né? Friburgo mudou muito, né? Friburgo era um recanto assim, sossegado, agora também já é atolado, como todo centro, né? Atolado. E, olha, eu confesso que pela religiosidade do povo, não houve muita mudança, houve adaptação aos tempos modernos, né? Mas o povo de Friburgo sempre foi religioso. A orientação religiosa da matriz São João Batista, da Catedral de São João Batista, é sempre ardorosa, com suas dificuldades, com as suas adaptações, né? Nunca faltou nesta igreja o ardor apostólico, nunca faltou. Me sinto assim feliz de pertencer a essa diocese e principalmente a essa catedral, que foi aqui que eu cresci. Foi aqui que eu cresci.